Meus senhores, deixa eu me fazer uma pré-introdução. Aí já assusta, né? Pré-introdução. Vamos falar a respeito, alguma coisa, dos objetivos nossos aqui essa noite. Nós vivemos, é sabido por todos, uma imensa crise moral, não só na nossa nação, mas em todo o mundo. Uma crise moral, uma crise referencial. Os nossos referenciais são pobres e, principalmente, uma crise teológica. Há muitas vozes dissonantes tentando falar de coisas que não compreendem ou que não se sustentam biblicamente. E o casamento, como uma instituição divina, está no centro dessa crise. O casamento é a base da igreja. O casamento é a base da sociedade. O casamento é uma instituição, como eu espero que os irmãos compreendam, que aponta para algo muito glorioso e para um relacionamento eterno entre Cristo e a igreja. Então nós vemos o mundo, as séculas do inimigo do Senhor, do nosso inimigo, tentando atacá-lo como uma instituição. E nós devemos estar atentos para lutar por essa instituição, para lutar pelo nosso casamento e pelo casamento dos nossos irmãos e pelo casamento como uma instituição sagrada. Eu vou falar bastante desse moço aqui, deste livro, Raymond Ortlund. Neste livro aqui ele diz o seguinte: precisamos de mais do que uma sala de emergência para as pessoas feridas pela revolução sexual. Também precisamos de um retorno generalizado à sabedoria antiga, a que todos, de forma tola, desobedecemos, desprezamos. Achamos que muitas vezes um youtuber tem algo para falar, ou um doutor, ou alguém com um canudo tem algo para falar mais relevante do que a Bíblia Sagrada. O objetivo desta obra do pastor Ortlund, que também é o meu objetivo nestas duas palestras, é o seguinte, são dois. Primeiro, recuperar a alegre confiança no casamento, conforme Deus concedeu o casamento originalmente para nós. E isso, meus senhores, requer um retorno humilde e atento aos ensinamentos bíblicos, escriturísticos. Nós nunca veremos a sexualidade humana restaurada sem uma redescoberta das Escrituras. Em segundo lugar, ver mais homens e mulheres vivenciando, experimentando um romance conjugal verdadeiro e duradouro. Nós precisamos, então, o nome, reformar os nossos casamentos. Para isso, nós precisamos reformar o nosso entendimento a respeito do casamento. O que ele é, como ele foi dado, para que ele foi dado. E para isso é necessário retornar, então, à gênese do casamento no livro de Gênesis. Gênese significa princípio. O livro de Gênesis significa no princípio. E a gênese do casamento, o princípio do casamento que nós vamos encontrar, então, no princípio das Escrituras, da revelação. Portanto, meus senhores, tanto o livro quanto essa palestra é um esforço de reforma, de retorno à origem. Note, a reforma não é progressiva para algo melhorado. Não, a gente tem piorado as coisas. A reforma é um retorno para a raiz, para a base, para a fonte. Reformar é recuperar essa verdade bíblica que reivindica ser redentora da vida. A verdade bíblica é que pode nos redimir pelo poder do Espírito Santo de Deus. Todos precisamos dessa reforma e todos precisamos de arrependimento nesta área. E ambos, tanto reforma quanto arrependimento, dependem da obra do Espírito Santo de Deus. Dele atuar naquela tríade fundamental que eu tenho salientado tanto. Mente. A gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer a verdade. A fé, a gente precisa conhecer algo para ter fé, senão você tem uma crendice.
Depois da mente, o desejar, envolve o coração. Eu entendi isso, eu criei e agora eu desejo aplicar isso. O meu coração está envolvido. Para aí, então, nós podermos agir, que envolve a nossa vontade. Que o Espírito Santo nos auxilie a entender, desejar mudar e que Ele efetue em nós o executar esta mudança para a glória de Deus. Deixa eu dar ainda alguns esclarecimentos. Essas palestras não vão ser uma palestra do pastor Alberto, mas uma palestra sobre o livro feita pelo pastor Alberto. Haverão colocações, comentários meus, conclusões minhas, ou então extraída de alguns outros livros, Jay Adams, David Harvey, Douglas Wilson, John Piper, com um título muito interessante, Casamento Temporário, falando de casamento eterno. Temporário porque o nosso casamento, a instituição do casamento, ela é feita para durar até novos céus e nova terra. Então esse é o temporário, mas ele tem que ser eterno. Meus senhores, eu não estou preocupado aqui, talvez você fique, mas eu queria ouvir o que você tem para falar e tal. Não tenho preocupação nenhuma de ser original, nenhuma. A minha preocupação é com aquilo que todos nós precisamos, retornar às origens. E esse texto do Raymond Ortlund faz isso de uma forma extraordinária. A abordagem do autor nessa obra, que é uma obra de teologia bíblica, que é diferente de sistemática, não que é mais bíblica do que sistemática, mas é uma abordagem diferente. Ele vai tratar a Bíblia como uma história de amor. E é excelente, é muito interessante isso. A Bíblia como uma história de amor. A sua obra, nas palavras dele, é uma breve jornada de descoberta desde o início da Bíblia até o final das Escrituras a respeito do casamento. Se aprover a Deus, nós faremos uma outra oportunidade, outras palestras sobre o casamento após a queda, sobre o casamento na lei, nos profetas, nos livros de sabedoria, sobre o casamento no Novo Testamento. Mas hoje nós veremos apenas essa história de amor no seu princípio, na sua gênese, no seu início, conforme criado, administrado e revelado pelo nosso Deus. Obviamente nós não esgotaremos o assunto e nem veremos como que o Evangelho redime o casamento. Então, essa noite você não vai ter dicas ou ordenanças de como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo e tal. Não, nada disso. A gente vai entender o início, do que a gente está tratando. Né? Isso é muito importante. Como vai ficar muita coisa de fora, e muitos dos senhores me conhecem, sabem que é terrível para mim deixar a ponta solta. Né? Então, eu estou num lugar totalmente desconfortável hoje, porque eu gosto de abrir uma ponta e fechar ela, mas algumas vão ficar abertas. Então, como introdução, meus irmãos, nós devemos responder a pergunta: o que é casamento? O que é casamento? E note, casamento ele não é uma invenção humana, não foi o homem que criou o casamento. O casamento é uma revelação divina. Isso a gente precisa ter muito claro. Ele foi revelado e nos foi concedido no início de todas as coisas. Isso aponta para a sua imutabilidade, porque ele possui um significado eterno. Ele não muda, ele aponta para algo eterno. A Bíblia, diz o autor, tem como um foco principal o casamento definitivo entre Jesus Cristo, Filho de Deus, e a sua igreja, a noiva redimida. E esse romance eterno é a visão bíblica do casamento, oferecendo assim tanto instrução quanto esperança para os nossos próprios casamentos hoje. Note, a relação do noivo com a noiva, Cristo com a igreja, essa relação não é a metáfora do casamento, mas o casamento é uma metáfora do relacionamento do Senhor Jesus Cristo com a sua igreja. Ele é uma pregação desse relacionamento, desse bendito relacionamento. E sendo uma pregação, então, ele deve refletir aquilo que ele está apontando.
E aí nós devemos perguntar, será que o nosso casamento reflete alguma coisa do relacionamento de Cristo com a igreja? Todo casamento, ele reflete o relacionamento de Cristo com a igreja. Isso quem fala é o Douglas Wilson. Casamentos que não refletem o relacionamento entre Cristo e a igreja conforme a Bíblia ensina, eles ainda estão refletindo alguma coisa, mas eles estão mentindo. Porque eles estão apontando para e refletindo uma mentira sobre Jesus Cristo e sobre o relacionamento de Cristo com a igreja. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Portanto, nós precisamos ter uma visão bíblica do casamento. Vejamos dificuldades, em segundo lugar, dificuldades e direção para o casamento. Meus senhores, nenhum de nós consegue viver um casamento de maneira perfeita. Nenhum de nós. Contudo, nós não temos o direito de redefini-lo. Além de termos todos os motivos, diz o autor, para reverenciá-lo. Reverenciá-lo. E a gente está acostumado, né, com piadas a respeito do casamento. O casamento é o final da vida do homem, o casamento é uma forca, o casamento é isso, o casamento... Isso é a forma que o mundo trata o casamento. E que muitas vezes essas brincadeiras entram dentro da igreja, entram dentro do nosso imaginário. E na primeira dificuldade que nós temos, nós vamos ao nosso imaginário e trazemos aqueles... realmente, né? Por que eu fui casar? E não pode. Nosso referencial é Cristo e a igreja. Nosso referencial é aquilo que nós vamos ver hoje sobre a criação. Nós devemos reverenciá-lo como algo digno de todo o nosso envolvimento e cuidado. Nós vivemos numa época de dúvidas sobre o valor e sobre o que envolve o casamento. Vivemos numa época, inclusive, que defende redefinições do que ele é. Hoje, qualquer ajuntamento tem sido chamado de casamento. Seja entre um homem e uma mulher, mas sem compromisso, sem obediência, numa união civil estável, que tem direito, né? Falei com o meu advogado, tem direito, mas não é casamento. Seja entre pessoas do mesmo sexo, seja entre mais de duas pessoas, seja entre parentes. Tem gente já defendendo isso com unhas e dentes, o direito de um pai casar com a sua filha. E até com animais. Eu lembro, uns 12 anos atrás, quando a gente lia isso como teoria da conspiração. A gente falava, vocês ficam ouvindo esses loucos igual os Olavo de Carvalho, isso aí não. Aí hoje a gente vê ações sendo perpetradas do direito de alguém ser reconhecido a sua pastora alemã como esposa. Só que nós temos que entender o seguinte, isso não é e nunca será casamento. Jamais. Nunca serão, diria a tropa de elite. Note que nenhuma classe, nenhum grupo, a ninguém foi negado o casamento, tal como ele tem sido entendido dentro do consenso de longa data, um homem e uma mulher. Ele é democrático, isso não foi negado a ninguém. Ninguém foi realmente discriminado. O casamento bíblico é discriminatório. Não, ele não priva ninguém. O que ele priva são as deturpações. O liberalismo teológico e o progressismo político, com os seus adeptos e aqueles que têm sido influenciados pelas suas pautas, inclusive dentro da igreja, em nome de uma suposta visão coletiva de um futuro supostamente maravilhoso, eles requerem o status de direitos civis para as infinitas redefinições e variações que são derivadas do casamento. E isso não como algo extraordinário, assim, não, aconteceu alguma vez, não, mas como um padrão básico de uma civilidade esperada, exigida e forçada a todos nós.
Porque quem não aceita essa linguagem, quem não aceita essas redefinições, quem não aceita essa nova ordem é visto como alguém que é falto de amor. Mas amor, vocês não amam. É visto como um intolerante e passível de punição. Isso está acontecendo já hoje. Né? Toda forma de amor é válida. Isso é de uma aberração. Essa frase, se você for desdobrar ela, é de uma aberração brutal. Isso tem sido enfiado goela abaixo com conceitos como essa pérola de toda forma de amor é válida. Note, toda forma de amor é válida. Todo é bem abrangente, né? Então isso começa assim, toda forma de amor é válida. Então, não tem problema nenhum 2 homens, não tem problema nenhum 2 mulheres, mas todo é todo. Não tem problema um homem e uma adolescente. Qual é a idade necessária? Não tem problema um homem, uma mulher e uma criança. Não tem problema 2 crianças. Não tem problema, é amor. Não tem problema o homem e a sua pastora alemã. Não tem problema mais de um homem ou mais de uma mulher ou vários. Porque toda forma de amor é válida. Não tem problema se for abusivo, se for forçado, porque ama. Vocês é que não entendem, bitolados, tapados. É perigosíssimo esse tipo de discurso. Mas ele vem revestido, né, dourado como mais amor, por favor. Contudo, questionáveis ou não, conquistados ou não, senhores, direitos civis não podem definir o casamento, porque não são tribunais que definem casamento, nem políticos, nem a sociedade. Sendo uma instituição divina, somente aquele que a instituiu, Deus. Ele é o único que tem direito de legislar sobre o casamento, de definir, de dizer o que é e o que não é. Somente Ele. Somente a Bíblia nos dá uma visão correta do casamento. Mas o problema é que a igreja esqueceu, ou tem desprezado tal visão. A Bíblia ela revela o casamento como algo tão transcendente, tão glorioso, diz o autor, muito além da variação humana e até mesmo muito além do fracasso humano. O casamento vem de Deus e revela uma verdade maravilhosa sobre o próprio Deus. Não é à toa. E nós não temos o direito de mudar a face de Deus neste mundo. Nós não temos direito de mudar a forma como Deus se revela a este mundo. E o casamento é uma forma de Deus estar se revelando a este mundo. Tudo que nós podemos fazer é receber aquilo que Deus revelou com alegria, com humildade, da forma correta. Vejamos então o que a Bíblia revela sobre o casamento. E para isso, nós devemos começar pela Gênese, pelo princípio. Vejamos o casamento em Gênese. Se a Bíblia, diz o autor, se a Bíblia está nos dizendo a verdade sobre a realidade, e nós devemos concordar que ela está, né? Eu espero que esse consenso nós tenhamos. Então nós temos uma maneira de explicar toda a nossa experiência humana. Tanto a nossa grandeza quanto a nossa miséria. Nós encontramos a explicação para a grandeza e o valor humano e a miséria humana nas Escrituras. Temos aqui 2 pressuposições básicas do cristianismo. Isso eu também já falei várias vezes para os irmãos. Primeira pressuposição qual que é? É que há um Deus criador de todas as coisas. Há um Deus criador de todas as coisas. Você vai conversar com alguém, a pessoa não acredita nisso, vão falar sobre outro assunto, porque não vai dar, vai ficar uma desonestidade intelectual se vocês quiserem falar de coisas metafísicas. A segunda é que esse Deus, criador de todas as coisas, se revelou ao homem. E se revelou de 2 maneiras, naturalmente, pela natureza, como nós vimos em Romanos, como nós vemos no Salmo 19, e de uma maneira específica por meio da sua palavra. A Bíblia. Mas eu até creio em Deus, mas eu não concordo com isso, acho que tem várias formas de Deus.
Então, será que vai dar enchente, irmão? Vamos falar sobre outro assunto. Se continuar a chover assim, né, eu acho que pode dar uma enchente e tal. Porque você não vai entrar em acordo. Essas duas pressuposições são básicas. E destas pressuposições nós extraímos a certeza de que Deus, o Criador, Ele é o legislador do casamento porque Ele o revela. Crer que o casamento é uma invenção humana ou que ele foi gerado por convenções humanas esvazia totalmente o significado dele, desfigurando ele, tornando ele como algo egoísta e, novamente, onde toda forma de amor torna-se válida. Sendo essa expressão mesmo, amor, completamente esvaziada, relativizada, deturpada, tendo inúmeros significados, muitos abusivos, mas todos egoístas. Todos egoístas. A Bíblia revela tanto a nossa grandeza quanto a nossa miséria num nível radical. Ela expõe isso assim de uma forma que às vezes dá vontade de dizer, calma, Senhor, vamos devagar, porque a gente é fraco. Ela não vem com meias palavras. Diz o autor o seguinte: todas as nossas histórias pessoais, tanto em relação à nossa glória quanto em relação à nossa vergonha, começam num local, começam no jardim do Éden. Todos nós estamos profundamente enraizados neste jardim. E o livro de Gênesis nos dá as categorias que nós precisamos se realmente nós quisermos entender como é que foi que nós demos tão errado e se há alguma esperança de um futuro pelo qual se vale a pena viver. Assim vejamos o capítulo 1 de Gênesis. E fiquem tranquilos que são 50 capítulos, nós vamos avançar um pouco à noite e a gente vai dar conta, tá? Vamos começar com o primeiro. Criação do ambiente. Isso é muito importante. Note, meus senhores, o casamento ele não foi gerado, concedido e revelado num vácuo. Ele foi gerado, concedido e revelado num local físico. Tem base, tem estrutura, tem fundamento. A história de amor bíblica ela começa em grande escala. Primeiro verso, no princípio Deus criou os céus e terra. E a história termina numa escala ainda maior. João dizendo, então, vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado. É dentro desse quadro que a gente precisa entender o casamento. O primeiro cosmos, o primeiro universo, ele foi criado para ser o lar de um jovem casal chamado Adão e Eva. O novo cosmos, novos céus e nova terra, será criado para ser o lar eterno do Filho de Deus e a igreja, a sua noiva. Se não marejou o olho aí, deve ser o frio, porque a gente está tratando de algo santo. Assim, o casamento não é apenas mais um tema, entre outros na Bíblia. Ele traz um conceito que envolve toda a Escritura, dentre o qual todos os outros temas encontram seus lugares. E aí o autor provoca afirmando o seguinte: se a Bíblia está contando uma história de um romance conjugal, não é de admirar que os poderes demoníacos proíbam o casamento, conforme nós lemos em 1 Timóteo 4, do verso 1 ao 5. Não é à toa que nós vemos tantos ataques, senão uma proibição. Qual é uma outra forma de proibir muito mais sutil? É você esvaziar completamente o valor, o entendimento disso. Você não precisa proibir. Pega a juventude hoje, senta com eles e diz assim: quem de vocês aqui quer casar? Casar? Para que isso? Meu pai não é casado? Minha mãe está no 8º casamento, minha avó não foi casada. Para que isso? Todo casamento feliz, ele sussurra a condenação desses poderes. E todo casamento feliz, ele proclama o triunfo de Cristo.
Vejamos a coroa da criação. Esse cenário recém-criado, ele é espetacular, ele é glorioso. A gente lê alguma coisa no início, mas leia com calma Gênesis capítulo 1 na sua casa. A grandeza dá o tom desta primeira criação em Gênesis. Mas, com toda a glória dessa criação, faltava Deus criar algo ainda mais glorioso. Algo que resplandeceria a sua própria imagem. Que aí foi o que nós lemos no início. A glória da criação, ela teria sido incompleta sem este ato culminante da bondade divina. E aí nós lemos em Gênesis 1, a partir do 26, o seguinte, se você quiser acompanhar, Gênesis 1, do 26, e se quiser deixar a Bíblia aberta, de vez em quando a gente vai dar uma olhadinha no livro de Gênesis. Gênesis 1, 26, a Santa Palavra do Senhor nos diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Senhores, vejamos 3 afirmações sobre a humanidade. Nós temos aqui 3 afirmações que Deus faz sobre a humanidade, e nós devemos observá-las com um pouco de paciência. A primeira observação é sobre o governador representante. Veja, Deus criou o homem como o único ser qualificado para governar a sua criação. Não havia nenhum outro ser para governar, é o homem que vai governar a sua criação. O versículo 26 diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso significa que Deus nos criou com um propósito exaltado de representá-lo. Nós somos uma representação de Deus nesta terra. Aí tem um teólogo chamado Gerhard von Rad. Ele é meio complexo às vezes, mas é tipo um relógio parado. Acerta a hora 2 vezes por dia e quando acerta é impagável. E aqui é uma delas. Ele traz uma informação muito interessante. Assim como reis terrestres poderosos, de forma a indicar a pretensão do seu domínio, eles erigiam uma imagem de si mesmos nas províncias do seu império, onde não aparecem pessoalmente, assim o homem foi colocado na terra, a imagem de Deus, como um emblema soberano de Deus. Interessante isso. Interessante. Nós somos uma representação de Deus no domínio dele. Esse entendimento é especialmente válido para o homem hoje. Um homem que não sabe por que nasceu, fica choramingando. Ali quando tem 16 anos, né, que jovem é meio complicado. Tudo bem, não sei porque eu nasci, não sei. Mas aí, 26, aí 36, aí 46, aí 56, está ali. Eu não sei por que eu nasci, eu não sei por que eu vim, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. Eu não sei se eu carro ou compro uma bicicleta. A humanidade tem buscado em vão um sentido da vida, mas tem buscado esse sentido da vida nos lugares errados. Esse é o grande problema. Outros nem buscam. Deixa a vida me levar, diz o poeta. Mas todos acabam aceitando algum tipo de sentido. Todos acabam aceitando. Seja o jovem influenciado por um youtuber, ou um músico, ou um artista, seja uma pessoa adulta que se acha muito inteligente, que leu 3 livros e acha que pensa sozinho e tem ideias originais. Nós não temos ideias originais. Ninguém tem. Agora, não sendo... Todos teremos um sentido. Agora, não sendo o sentido revelado pelo Criador, será uma mentira que guiará o homem. E nós temos visto isso. Teologias, filosofias e sentidos, ou ausência de sentido, sendo guias cegos, guiando outros cegos, infelizes,
para um caminho que, apesar de ser muito largo, é completamente insatisfatório e tem um destino final terrível. Portanto, nós encontramos a nossa identidade, diz o autor, não olhando para baixo, não olhando para a criação, em relação à criação, mas olhando para cima, em relação a Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus e é nele que nós vamos buscar um referencial. E aí, só abrindo um parênteses, mas Deus é Espírito, é um referencial muito difícil. O Espírito encarnou e tabernaculou entre os homens. Nosso referencial é Cristo. Osso dos nossos ossos. Nós encontramos a nossa identidade olhando para cima. Segunda observação é sobre terem sido criados dois gêneros. Dois gêneros. Deus criou o homem numa modalidade dupla como macho e fêmea. Né? E aí... Espero que não seja o caso, mas se tiver uma feminista cristã aí, né? Presbíteros, fiquem perto. Se manifestar alguma coisa, a gente, né, expulsa, que aí ou sai esse feminismo e a pessoa fica só cristã, ou sai esse falso cristianismo e ela vira só feminista e aí vai protestar contra o patriarcado, abortando crianças e ficando nua em praça. O verso 27, meus irmãos, é a primeira poesia que nós encontramos na Bíblia. E a Bíblia é um livro que contém várias formas linguísticas, né? Nós temos narrativas, nós temos poesias, nós temos lei. O verso 27 é uma poesia exaltando a criação da humanidade por Deus. E a alegria do verso chega num ponto central quando nós lemos o seguinte: homem e mulher, ele os criou. Porque em nenhum outro lugar do relato da criação de Gênesis 1 se refere explicitamente à sexualidade. Fala dos animais só. E que eles deveriam frutificar, mas não fala da sexualidade, não fala da sexualidade das espécies. A reprodução animal, então, ela é simplesmente assumida. Mas note, a sexualidade humana, ela é celebrada. Embora o seu significado mais profundo ainda não tenha sido explicado aqui neste momento. Para Gênesis e depois para Jesus, quando nós vamos ler o Novo Testamento, foi extremamente significativo que aquele que criou desde o princípio fez macho e fêmea. Mateus 19. Nós lemos isso em Romanos também. Portanto, segundo o Redentor, o Deus triuno, ele criou apenas dois gêneros. Homem e mulher, ele os criou. Lembrando novamente que eu citei isso em Romanos, lá eu salientei que homem e mulher, os termos literais que nós encontramos tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, é macho e fêmea. Isso é importante porque são termos precisos, definidos e biologicamente inalteráveis. Macho, macho, fêmea, fêmea. Não tem essa, eu me sinto... Tem sentimento aqui, eu me vejo, eu sou uma mulher aprisionada no corpo de homem. Não tem isso. Deus errou, a biologia errou, alguém errou, está todo mundo errado, eu estou certo. Não. Macho e fêmea os criou. Biologicamente inalterável. A terceira observação é sobre terem sido abençoados por Deus. No verso 22, Deus declarou a sua bênção à criação inferior, à natureza. E ele diz o seguinte: e Deus os abençoou dizendo... E aí continua o texto. Mas note, no verso 28, Deus profere a sua bênção para nós de uma forma pessoal e direta. Lemos o seguinte: e Deus os abençoou, e Deus disse a eles... Deus fala a Adão e Eva, Deus fala a sua criação, Deus fala ao nosso representante. O homem foi abençoado diretamente, ele foi criado sob a bênção divina. Deus os abençoou falando diretamente com eles e comissionando eles ao seu destino, sob a bênção divina. E a expressão
e Deus os abençoa ali do verso 28, ela cobre tudo que Deus declarou no restante do verso. Então Deus abençoou a respeito da humanidade frutificar, se multiplicar e governar de forma universal. A bênção de Deus está sobre essas comissões de Deus. Resumindo, Gênesis 1 apresenta um mundo recém-formado, na sua beleza intocada, com a humanidade como homem e mulher, macho e fêmea, revestidos de dignidade real, sendo representantes de Deus nessa terra, e juntos administrando a maravilhosa criação de Deus para a exibição da glória de Deus na terra. Grandioso e glorioso. Avancemos. Sexo não é construção social. Repito, nós encontramos a nossa identidade não olhando para baixo em relação à criação, mas para cima, em relação ao Criador, a Deus. E a primeira afirmação da Bíblia, preparando o cenário para o casamento, é que masculinidade e feminilidade não são nossas próprias construções culturais, palavras do autor. Veja, os nossos conceitos humanos, eles são muito pequenos, artificiais, para a glória da nossa sexualidade conforme Deus a criou. A masculinidade e a feminilidade encontram seu verdadeiro significado no contexto de nada menos do que os céus e a terra, o cosmos, o universo, a criação como um todo. Essa é a primeira afirmação da história de amor bíblica. E é glorioso. Agora, se nós estivéssemos lendo as nossas Bíblias pela primeira vez e acabássemos de ler o capítulo 1 de Gênesis e virássemos a página para Gênesis 2, nós poderíamos, enquanto virávamos, perguntar assim, aconteceu muita coisa aqui nesse primeiro capítulo. O que pode acontecer ainda? Né? Que sequência que pode corresponder ou exceder as glórias deste primeiro capítulo? Avancemos a elas. O que acontece a seguir é a história bíblica. Essa história bíblica ela faz um movimento interessante. E esse movimento é da majestade cósmica de toda a criação, um movimento à realidade ordinária, cotidiana, dia a dia. Depois que os céus e a terra se juntaram na primeira criação, um homem e uma mulher se juntaram no primeiro casamento. A criação maravilhosa do cosmos, há algo ordinário, mas tão glorioso quanto. A Bíblia se move da majestade cósmica para uma realidade cotidiana comum. Um jovem casal se apaixona. Nós poderíamos nos perguntar se esse casamento, essa união entre Adão e Eva não está meio fora do local. Assim, será que, veja bem, Moisés registrou isso? Será que Moisés ali não poderia ter colocado num outro momento? Porque, né, tão glorioso, assim, parece como é que se chama? Um anticlímax. Né? Para quem conhece essas expressões de cinema, de literatura, porque nós tivemos um clímax, algo glorioso, e agora vem um anticlímax. Mas não, a Bíblia não trata isso como um anticlímax. De maneira nenhuma. A Bíblia vê o casamento, meus irmãos, como algo muito maior do que aquilo que nós normalmente vemos. A gente banalizou o negócio. Vejamos o que Gênesis 2 ensina sobre o casamento. Quem quiser abrir ali, capítulo 2, a partir do verso 15. 2,15, a santa palavra do Senhor diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Voltamos a esse movimento do cosmos para o jardim, da amplitude para um local. O campo de visão da Bíblia se restringe agora para um ponto central. Os holofotes que estavam
contemplando tudo aquilo, vira para um jardim, para uma localidade. E lá, macho e fêmea, de Gênesis 1:27, eles aparecem como Adão e Eva. E lemos nos versos 15 e 17 que Adão, ele não era um homem das cavernas, ele não era um bruto. E o mundo de Adão não era um mundo bruto e primitivo. Tinha ordem. Tinha ordem. Nós lemos que, com relação ao jardim, Adão ele deveria primeiro cultivá-lo. Veja, primeira coisa, Adão não é um deus nem um semideus. Adão é um trabalhador. Ele foi encarregado por Deus de cuidar desse jardim. Deus o definiu como sendo responsável perante o seu Criador. Depois nós vemos que Adão deveria guardá-lo. E esse verbo hebraico de guardar, ele reaparece no capítulo 3, verso 24, que diz assim, para guardar o caminho até a árvore da vida. Nem precisa abrir, mas os querubins estão fechando o acesso à árvore da vida. Guardar. Eles estavam guardando esse acesso. Essa é a palavra que Deus ordena para que Adão e Eva guardem o jardim. Adão deveria proteger o jardim de todo o mal. E nós sabemos que ele falhou. Com relação a Deus, Adão deveria confiar. Veja, Deus não explicou que tipo de ameaças eram mal e morte. Ele não disse, senta aqui que eu vou contar uma história para você. Ele só disse, não come, o dia que comer, você vai morrer. O aviso do verso 15, o autor diz que é como uma porta cujo nome anuncia apenas o que está além dela. Morte. E só a forma como falou, lá tem a morte. Quero saber. O tom não foi legal. Não quero nem me arriscar a entender nem abrir essa portinha. Mas a gente sabe que eles foram e abriram. E o modo como Adão deveria obedecer ao mandamento de Deus era uma questão de confiança. Confiança a Deus. E assim, ainda com relação a Deus, Adão deveria, obviamente, obedecê-lo. Ele deveria cultivar e guardar esse jardim numa obediência confiante a Deus. Note, era algo razoável. Era algo simples e era algo possível para este homem, esta mulher, sem pecados. Algo que eu tenho chamado, principalmente nas quarta-feiras, de a beleza da obediência. Era um serviço a Deus, era um culto a Deus. Isso envolve a beleza da simplicidade, não tem que inventar moda. O relato agora nos surpreende novamente. Porque nesse paraíso, Deus pega e põe o dedo em algo que está errado. E eu estou falando antes da queda. E você está ali, poxa, mas está tudo tão maravilhoso. Alguma coisa estava faltando. E nós vemos o bom, o não é bom e o muito bom. Você está com a Bíblia aberta ali no capítulo 2? Observa o verso 18. Gênesis 2:18, a Santa Palavra nos diz o seguinte: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Ao completar a criação de todo o cosmos e dos seres viventes,
Lá no capítulo 1, no verso 25, nós lemos assim: e viu Deus que era bom. Depois que criou homem e mulher, a coroa da criação, Deus disse: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Tem uma gradação de exclamação aqui. Mas quando nós olhamos aqui para o capítulo 2, onde nós aprendemos mais sobre a criação da humanidade, logo após criar o homem e mulher não são criados juntos, primeiro o homem, depois a mulher, logo após Deus criar o homem, Deus diz: não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Verso 18. Então, a partir de algo que não é bom, o verso continua revelando a intenção de Deus de criar algo muito bom. Farei a Adão uma ajudadora que lhe corresponda, adequada. Maravilhosa essa palavra. É assim que a Bíblia começa a explicar o significado do casamento, meus irmãos. A avaliação de Deus no verso 18, ela deve nos surpreender. Não é bom que o homem esteja só. Porque não é algo que nós esperamos num jardim perfeito de uma criação perfeita. Não é bom aqui, é forte, tá, meus irmãos? Não é bom aqui, não é uma falta neutra de bondade, sabe? Tipo, a água está quente, não está quente ainda. Não é só uma negação. Não é bom aqui, é enfático. Não é bom aqui, nas palavras de Deus, é definitivamente ruim. É ruim o homem estar só. E isso é lógico, porque como é que poderia ser de outra forma? Porque nós aprendemos pelas Escrituras e aprendemos por experimentar que Deus é amor. E sabemos que Ele não criou o homem, como alguns dizem, para ter alguém para amar. Deus estava solitário, então cria o homem para ter alguém para amá-lo e Ele amar. De end. A história não é essa, isso é coisa de quem não lê. O homem foi criado para que Deus transbordasse. Termo que o puritano Jonathan Edwards usava. Transbordasse a sua bondade, o seu eterno amor, nutrido e experimentado eternamente pelas pessoas da Trindade. Deus sempre amou, porque o Pai sempre amou o Filho sempre amou o Espírito sempre amou o Pai. E sempre tiveram a demonstração desse amor. E a criação do homem é o transbordamento deste amor. Não é porque ele estava solitário. Agora, dentro dessa relação triuna, amorosa, eterna, não havia como Deus criar o homem sozinho. Não, vamos criar um ermitão aqui, deixa ele sozinho lá. Não é bom, ou seja, é ruim. O amor é a natureza de Deus. E amar é uma característica fundamental do ser trinitário e eterno. Deus é um ser relacional. E a Bíblia nos ensina que nós vivemos num universo que a finalidade é relacional. Assim, o homem não poderia habitar sozinho num mundo criado, administrado soberanamente, governado por um Deus relacionalmente triuno, que é amor. Seria um desafinar dessa grande obra. A solidão é impensável em uma humanidade perfeita. Nós temos, então, uma revelação aqui do padrão do amor trinitário de Deus, quando ele diz: farei para o homem uma ajudadora que lhe corresponda, uma ajudadora idônea. É uma revelação do amor trinitário de Deus. É glorioso. E assim eu encerro a primeira palestra, e a gente vai deixar essa glória dessa criação da mulher para o segundo tempo.